que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Consciência. Eu esqueci de falar a palavra. Proibindo o casamento e ordenando a abstência dos alimentos que Deus criou para, com ações de graça, participassem deles os fiéis e os que conheceram a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que se rejeitar, se recebido com ações de graças. Porque é santificado mediante a palavra de Deus pela oração. A palavra do Senhor nessa noite nos conta sobre Timóteo. E a Bíblia vai nos dizer que Timóteo, ele era um homem que era amigo do apóstolo Paulo. E ele andava com o apóstolo Paulo. E sempre que eles estavam andando juntos, de repente chegou uma certa vez que o apóstolo Paulo disse para ele dessa forma. Timóteo chegou para ele e disse: olha, eu não aguento mais, estou passando por uma enfermidade tamanha, por uma grande dor no estômago, eu tenho uma úlcera. E o apóstolo Paulo, ele pegou um dos seus lenços, ou seja, ele pegou um do óleo que ele tinha em mãos e agora passou sobre o estômago de Timóteo, que naquele momento, aquela enfermidade cessou, mas ela não foi curada. Cessou. Está aí o porquê de tanta unção que nós vemos nos dias de hoje. Está aí porque nós vemos unção da prosperidade, unção disso, unção daquilo outro, para distorcer a verdade de Deus. Como eu disse ontem na vigília aqui que nós estávamos, o primeiro ponto que o diabo ele quer fazer e tentar eu e você entender, ele quer nos convencer que Deus não existe. E hoje eu estava estudando bastante, profundamente, depois que eu cheguei da evangelização, eu estava estudando bastante profundo e descobri que a pior religião que existe no Brasil e no mundo afora, a pior de todas, que Deus se importa, que Deus abomina, não é o macumbeiro, não são os espíritas, não são a candomblé, não são esses que têm igrejas que na qual são abertas, que são chamadas de seitas, não são os católicos, mas uma pior que nós às vezes esquecemos, se chama a maçonaria. E eu estava estudando, a maçonaria foi em 1917, naquela época, em 1917, que foi fundada a maçonaria. E a maçonaria tem os seus dois lados visíveis. E lá em Isaías, no capítulo 8 em diante, ele começa a relatar, Deus, o próprio Deus, começa a relatar da abominação dos maçons. Porque eles também usam a Bíblia para falar algumas coisas para defender a religião. Aí, ou seja, muitas das vezes nós estamos preocupados em atingir metas, em ir em macumbas. E como eu disse para o irmão maçom, lá de casa hoje eu liguei para ele, eu quero estar na sua reunião, tal dia assim. O dia que tiver, você pode me ligar que eu vou estar lá sentadinho. Eu preciso saber, eu preciso falar de Deus, eu preciso te dar o mesmo panfleto. Ele olhou assim para mim e disse assim: irmão, mas nós não aceitamos isto. Que é um dos irmãos aqui das duas rodas. Nós não precisamos disso. Eu falei: não, mas Deus é a essência. Não, mas Deus ele é o criador, ele é o arquiteto na sua concepção. Mas na concepção verdadeira, Deus ele fez tudo. E Jesus é o filho dele que morreu na cruz. E nós precisamos levar a palavra. Ou seja, o diabo, Tiago capítulo 2, versículo 19, ele faz com que as pessoas não venham acreditar na existência de Deus. Ele faz com que as pessoas, se você perguntar para alguém, de 100 pessoas, 2, 3, 5 vai dizer que Deus existe, mas outras 5 vão dizer que Deus não existe. A segunda característica do diabo, ele tentar convencer que ele não existe.
Muitas pessoas nos dias de hoje, se nós perguntarmos, você acredita que existe o diabo? Vamos dizer, não acredito, porque o diabo é aquela pessoa que mata, o diabo é aquela pessoa que rouba, o diabo é aquela pessoa que faz coisas erradas. Esse é o diabo. O diabo é gente mesmo, que nem meu pai está acostumado a dizer para mim. Ou seja, o diabo tentando convencer as pessoas a não acreditar que ele existe. E se nós perguntarmos para qualquer um lá na rua dessa forma, você crê que existe a vida eterna após a morte? Eles vão dizer, a maioria vai dizer para mim e para você, dizendo dessa forma, morreu, acabou, não tem mais nada. Distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade, porque é o plano dele fazer e convencer as pessoas a acreditar que ele não existe. E é preocupante na igreja neopentecostal nos últimos dias de hoje, porque na igreja neopentecostal, onde existem pessoas que rodam, que sapateiam e dizem que falam língua estranha, isso e aquilo, aquilo outro, Satanás, em Coríntios capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, ele vem como um anjo de luz, sapatinho de algodão, para enganar os escolhidos, para falar e a pessoa pensar que é de Deus. E como eu estava pregando esses dias, eu disse na igreja dessa forma, nós precisamos ter cuidado. Cuidado com aqueles que estão dizendo que eu sou batizado com o Espírito Santo. Cuidado com aqueles que dizem, que fazem, porque é a unção do Espírito Santo. Cuidado, porque talvez seja o diabo que está falando. Talvez seja o diabo enganando a pessoa. E é possível até pastores serem enganados por Satanás. Primeiro ponto para descobrir se eu estou sendo enganado por Satanás, se eu estou falando língua estranha de mim mesmo, ou se eu estou falando do Espírito Santo ou do diabo. Eu preciso olhar o meu coração, eu preciso ver qual é o desejo do meu coração e desapegar das coisas materiais da terra. Terceiro plano de Satanás é tentar convencer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Como nós estudamos, eu estudei bacharel, estudei teologia, na faculdade, nós sabemos que a Bíblia, ela não é toda verdade. Sabemos que a Bíblia, ela tem algumas partes escritas pelos tradutores dela, por conta que quando eles traduziram a palavra de Deus, estava muito velho, os pergaminhos estavam rasgados, e algumas partes eles colocaram como, por exemplo, e aquele que crê em mim e fazer as obras será salvo. Esse será salvo, ele foi acrescentado na palavra de Deus, porque estava rasgado o pergaminho. E como lá nós vimos lá o pergaminho mesmo, que está em Israel, rasgado, e aí os estudiosos, os cientistas, teólogos, eles estudaram e após 20 anos eles colocaram essa palavra, será. E a Bíblia, ela foi escrita por o Espírito Santo de Deus. Era como se o apóstolo Paulo chegasse aqui e, de acordo com o culto que estava acontecendo, estava escrevendo, porque na maioria dos profetas da Bíblia Sagrada, eles não sabiam escrever, mas sempre tinha um que escrevia para eles, e eram enterrados, essas palavras escritas, eram enterrados dentro da terra, enterravam-se na terra, colocavam dentro de um vidro e enterravam-se na terra, porque eles sabiam que eles seriam perseguidos e saberiam que se esses fragmentos que dão o nome, fragmentos fossem descobertos, estaria perdido e nós não teríamos a chance de conhecer Jesus de Nazaré. Então Satanás, ele tenta enganar as pessoas dizendo dessa forma: não acreditem na Bíblia, não creem na Bíblia, porque a Bíblia, ela não é verdadeira, mas a palavra do Senhor diz que ela é verdadeira. Por quê? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que tem, como o livro de Gênesis, que nós sabemos que o livro de Gênesis, aquilo lá foi uma criação da mitologia, porque nós sabemos que Adão, ele chama Adapa, e nós sabemos e temos esse conhecimento, porque acrescentaram na nossa Bíblia. E então Satanás, sabendo disso, ele vai tentar fazer as pessoas não acreditarem em Deus.
A quarta característica de Satanás é tentar mostrar que o pecado não traz consequências. Provérbios capítulo 14 e 12. Ele vai fazer com que as pessoas venham pecar e não venham ter. Quer ver uma coisa? Tem uma certa igreja aqui em Carlos Chagas que ela foi fazer retiro. Depois de 9 meses você vai ver o resultado do retiro. Não fazem separadamente para Deus, mas fazem para satisfazer a carne, a humanidade da pessoa. E nós, quando fazemos um retiro, tem que ser espiritual. Quando fazemos uma vigília, não pode ser uma vigília de pregações e louvores, mas tem que ser uma vigília de oração. Se nós pegarmos todas as vigílias que Jesus ele fez, as vigílias eram dessa forma. Jesus, ele sentava e dentro de meia hora, ele ensinava os discípulos o que eles deveriam fazer, para depois ele começar a orar. E Jesus, em Israel, a cultura de Israel, nos ensina a palavra de Deus que às 18 horas é meia-noite. A cultura dos judeus, quando dá às 18 horas, para eles já é noite do outro dia. Mas para nós é meia-noite. E nós temos que seguir conforme a ordem mundial. A quinta característica de Satanás é tentar nos oferecer algo para substituir Deus. Irmão, isso é impossível. Como que eu vou substituir? Como que eu vou ter algo? Existem pessoas que têm trocado e têm substituído Deus pelo jogo no celular. Existem pessoas que têm substituído Deus por um carro, por andar. Existem pessoas que têm substituído Deus por um jogo de futebol, por uma novela. E este é o plano de Satanás: fazer com que as pessoas venham se distanciar da presença de Deus. E por isso que em Timóteo, no capítulo 4, ele diz: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso não era somente para eles naquela época, mas era para nós também, nos dias atuais, nos dias de hoje, para que nós viéssemos ficar firmes. Se você for em qualquer denominação de igreja hoje, quarta, sexta, todos vão dizer que você vai receber uma grande vitória, que você vai receber uma grande bênção, mas nós já somos abençoados quando nós enfrentamos a potestade, os inimigos, e nós recebemos de Deus força para vencer a tentação. Satanás, ele quer endurecer o coração das pessoas, ele quer colocar a maldade nas pessoas, mas Jesus, ele quer colocar o amor e salvar as pessoas. É preciso nós orarmos mais, é preciso nós buscarmos mais. Sabe por que muitos pregadores dizem dessa forma? E ele morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. Por conta que eles estão se apostatando da fé, estão trocando a fé. Ou seja, traduzido, Jesus, quando ele disse que ele morreu e levou o pecado é que nós não iríamos conseguir ser salvos. As enfermidades não é as nossas enfermidades que ele estava levando, mas é aquela enfermidade de Adão e Eva, de Adapa e da mulher dele, de Adão e Eva na nossa Bíblia. Ou seja, era essa enfermidade que ele estava levando com ele, não as nossas enfermidades, porque as nossas enfermidades são consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. E nós precisamos a cada dia buscar orientação de Deus, para que Deus ele possa nos abençoar. Nessa noite a nossa bispa Wênia está com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Hoje um domingo em culto, agradecimento a Deus, que os irmãos possam ficar à vontade. Eu agradeço eles estarem colaborando conosco aqui no domingo para cultuar o santo nome do Senhor. Tenho certeza que Deus já tem abençoado só dele estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Creio eu que Deus ainda vai falar muito aos nossos corações e que Deus tem uma palavra para nós.
para nós meditarmos. E eu vou estar louvando os irmãos que souber nos ajude, louvando os corinhos da harpa cristã. Aleluias. O número 3 da nossa harpa, para nós iniciarmos o louvor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelitas com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Que os irmãos possam glorificar o santo nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está aqui, aleluias, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Glória a Deus, aleluia. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes
doentes são sarados, pois o Espírito de Deus estás aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus. Assim agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nosso irmão Samuel. A nossa irmã Bruna, em nome de Jesus, falar alguma coisa, saudação. Então tá bom. Glória a Deus. O nosso bispo Ricardo, em nome de Jesus, está com a oportunidade. Glória a Deus. Salve os irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Essa noite eu fico feliz da irmã Bruna, mas o irmão Samuel junto com a sua filha está aqui. Os irmãos possam ficar à vontade e se sintam à vontade na casa do Senhor Jesus. Ali atrás tem a água, e se os irmãos quiserem no banheiro, nesse bequinho aqui vai direto, dá na porta ali, viu? Os irmãos podem ficar à vontade em nome de Jesus. Vou estar louvando o hino da harpa de número 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor.